Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida. Estamos juntos para mais um vídeo e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Aí no título do vídeo vocês já viram qual é o título dessa mensagem, é uma pergunta. E agora, quem poderá me salvar? Talvez você conhece Jesus, você sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas as corriqueiras situações do dia a dia talvez tenham ofuscado a sua visão e tenham bloqueado o seu entendimento para que você possa tomar posse dessa verdade. Que Jesus, na cruz do Calvário, te proporcionou salvação e vida eterna. E agora você está liberto de todo pecado e de toda opressão. Mas eu quero trazer tudo isso à tona novamente, para que você possa encher o seu coração de esperança e tomar posse dessa verdade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 17 diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Guarde esse versículo. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos proporcionado um alimento tão lindo, um alimento tão sólido. Eu te agradeço porque esse texto falou muito ao meu coração. E neste exato momento está falando no coração de centenas, potencialmente milhares de pessoas que estão me assistindo neste exato momento. Conceda a mim graça e misericórdia nessa exposição da tua palavra. Assim, ó Pai, eu oro e te agradeço e que o teu Espírito Santo possa nos convencer para que todos nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos aponta uma situação totalmente pessimista com relação aos seres humanos. Como seres humanos, segundo as Escrituras, nós estamos em maus lençóis. A Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Após o pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, toda a humanidade foi corrompida. Os seus descendentes também se tornaram depravados. Lembrando que, inicialmente, Deus criou o homem e a mulher e eles estavam vivendo ali na perfeição. Mas, por conta do livre-arbítrio, eles desobedeceram ao Senhor. E, a partir daí, toda a sua descendência também desobedeceu ao Senhor. Todos andaram em pecados e delitos, alimentando as suas concupiscências e os seus desejos proibidos. É interessante que, ao longo dos séculos, os seres humanos têm procurado maneiras para viver em pecado. O interessante diante de tudo isso é que, por mais que muitas das vezes nós, seres humanos, pratiquemos coisas boas, a nossa tendência é sempre ir para o lado ruim. Nessa situação, nosso destino seria de fato a condenação. E essa pergunta que paira em nossa mente, está aparecendo aí agora na tela do seu dispositivo, surge diante dessa total situação degradável que o ser humano vive. E agora, quem poderá me salvar? Na verdade, Deus já nos proporcionou essa salvação. Ele poderia ter destruído toda a humanidade? Poderia, mas ele resolveu nos salvar.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio a esse mundo para nos salvar. Nós acabamos de ler no verso 15, né? Que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio salvar. Ele veio salvar os pecadores. Então ele veio a esse mundo salvar a todos nós. Ele pode nos salvar. Na verdade, ele já nos proporcionou essa salvação. E o mais interessante diante de tudo isso é que aquilo que Cristo fez na cruz, ele proporciona salvação a todos que creem no seu nome. João 3,16 é muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, a expiação ela é ilimitada. A morte de Cristo Jesus, ela deu o direito e proporcionou a salvação a todos, porém, aqueles que creem. Então não é um universalismo. Na verdade, é o amor de Deus sendo demonstrado por toda a humanidade. Mas nós precisamos crer. Essa situação que nós acabamos de ler, né, mostrando a nossa real condição como pecadores, é muito triste, mas ao mesmo tempo, quando lemos esse texto, a gente tem uma esperança. E Paulo traz esta esperança. E eu quero trazer também para vocês uma exposição desse texto com uma aplicação para as nossas vidas. Antes da gente entrar no texto, eu quero contextualizar a primeira carta de Paulo a Timóteo, onde esses versos que nós acabamos de ler estão inseridos. Paulo escreveu a Timóteo com o intuito de trazer um discipulado bem intencional ao jovem pastor Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande em todo o Império Romano, né? E era uma cidade onde havia uma igreja que estava ali estabelecida. Paulo ele plantou essa igreja e era uma igreja que ele gastou muito tempo ali discipulando, cuidando dos irmãos. Mas nós sabemos como é o mundo, né? As coisas do mundo, infelizmente, elas estão aí. E no nosso mundo atual mesmo, infelizmente, o mundo tem influenciado muitos cristãos, né? Principalmente essa onda do liberalismo que tem tentado adentrar nas igrejas, isso tem sido muito prejudicial. Então por isso que nós temos a palavra de Deus. Por isso que nós temos o manual de regra, fé e prática, que é a Bíblia, para nos direcionar a ter um entendimento de tudo aquilo que Deus nos proporcionou através da cruz de Cristo. Paulo ele escreve a esse jovem pastor chamado Timóteo, que cuidava da igreja de Éfeso, que era uma igreja localizada numa cidade totalmente depravada, né? A cultura na época pregava muito isso, né? As práticas pecaminosas que a Bíblia condena eram coisas comuns no mundo, né? Da época de Paulo e de Timóteo. Mas nos nossos dias também a gente vê a mesma coisa, né? A Bíblia prega, por exemplo, contra o adultério, contra a embriaguez, contra o homossexualismo, e infelizmente as pessoas acham o seguinte: a Bíblia está ultrapassada, o mundo mudou, cada um cria a sua verdade. Mas a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. E as verdades bíblicas são inegociáveis. Deus sabe aquilo que é o melhor para nós e não as práticas que o próprio homem inventa, que na verdade o homem é depravado, como nós acabamos de conhecer e perceber através das Escrituras. A nossa tendência ao pecado, é aquilo que é errado. E se nós seguimos diretrizes humanas, nós estamos seguindo diretrizes errôneas, diretrizes com base nos nossos desejos pecaminosos. Então Paulo traz um alento na primeira carta a Timóteo, enfatizando a sã doutrina. Ele primeiro combate aquilo que é errado, aquilo que é ruim, enfatiza a sã doutrina e traz uma perspectiva bem pastoral para que Timóteo vivesse essa sã doutrina, pregasse essa sã doutrina e com a sua própria vida ele pudesse discipular os membros ali da igreja em Éfeso para que eles pudessem experimentar esse verdadeiro evangelho, que não é apenas teoria, mas é a parte prática, é a nossa vida transformada por meio da mensagem da cruz. Então Paulo ele enfatiza essas verdades sem abrir mão dos princípios bíblicos. E ele não fica só na teoria, mas ele com um tom
extremamente pastoral, como eu disse para vocês. Ele traz ensinamentos essenciais para a nossa vida. Então, no início do capítulo 1, ele traz aqui uma advertência contra as falsas doutrinas. Depois ele traz aquilo que é a verdade, o verdadeiro evangelho. E aí ele traz à tona o tema central da mensagem da cruz. A graça de Deus manifestada a todos os homens através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa graça, esse poder da graça, proporciona uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma conversão. E agora, a velha vida fica para trás e a nova vida em Cristo Jesus nasce por meio da ação do Espírito Santo. Então, diante dessa rápida exposição do contexto, eu quero trazer para vocês a exposição desse texto e eu quero dividir em 4 pontos essenciais para entendermos essa magnitude da graça de Deus. Em primeiro lugar, nós somos chamados sim a pregar o Evangelho. A comissão de Atos capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, não é uma sugestão, um mandamento. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então você que está aí me assistindo, talvez você não é um pastor consagrado, não é um pastor de púlpito, talvez você é apenas um membro de igreja, mas também você foi chamado para pregar. Talvez você não vai pregar com a mesma eloquência que eu estou usando aqui agora, com a mesma oratória, mas você vai pregar com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Por isso que nós incentivamos, os nossos inscritos, por meio de literaturas, indicações de livros, bíblias, para que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que os seus discípulos também se tornariam testemunhas. Gente, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça mediante a fé. A fé é o caminho que nos leva à graça e a graça é a causa da nossa salvação. Aquilo que Cristo fez na cruz. Mas a fé ela não vem de nós, é dom de Deus. E a fé ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E Paulo ainda diz lá em Romanos 10, o capítulo 10, ele traz esse entendimento. Mas como eles crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem vos ensine? Quão são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então é um privilégio muito grande para todos nós anunciarmos a mensagem do Evangelho. Isso pesa em nós, é uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Nós não somos dignos, como ele disse aqui, dou graças a Deus, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando para o ministério. Nós não somos dignos, nós não temos mérito. Eu mesmo não tenho mérito nenhum, só porque eu estou aqui à frente de uma câmera, gravando um vídeo, uma pregação, eu não sou melhor que você. Mas nós somos privilegiados, pois o Senhor nos chamou e nos confiou este ministério. E em segundo lugar, nós temos o entendimento que se a mensagem transformou a nossa vida. Porque para pregarmos algo, nós precisamos primeiro ser transformados por essa mensagem. Se ela proporcionou salvação para nós, nós devemos ser testemunhas, levar um pouco do alimento para outras pessoas. Então, se essa mensagem nos transformou, ela pode salvar a qualquer um. Verso 13 e 14 diz, Paulo falando, a mim que no passado era blasfemo e perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, por isso fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo outrora era blasfemo e insolente. Apesar de ser um grande zeloso da lei, fariseu, falava vários idiomas, cidadão romano, um cara culto, estudou na melhor faculdade da época, ele se considerou insolente, blasfemo, porque ele perseguiu os cristãos antes da sua conversão. Mas quando a graça de Deus o alcançou, quando Jesus literalmente fez com que ele caísse do cavalo, a sua vida foi transformada. Ele se converteu e teve o entendimento que Jesus Cristo preenche todo o vazio. Aquilo que ele tinha lá no judaísmo não era suficiente, mas aquilo que Cristo proporcionou para ele, essa paz, essa certeza da salvação, isso mudou a vida dele por completo. E se Jesus Cristo mudou a mim e você, ele pode mudar a qualquer um.
Só que nós precisamos tomar posse dessa verdade. Muitas das vezes o passado vem à tona e as práticas que nós tínhamos antes aparecem em nossa mente, ofuscando o nosso pensamento, nos levando a regredir, nos levando a voltar àquelas práticas errôneas. Mas você precisa ter o entendimento que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Cristo já te perdoou, você é uma nova criatura. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Mas você precisa tomar posse disso. Você precisa ter certeza pela fé que não há mais condenação. Que você não precisa voltar mais àquelas antigas práticas. Pois Jesus já levou sobre si todas as nossas transgressões. Talvez você viva esse dilema, mas eu quero trazer uma certeza ao seu coração. Uma certeza é que você é uma nova criatura. E agora você deve andar para frente. Você deve olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que você precisa fazer é gritar para todo mundo: Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo me perdoou. E as pessoas ficarão interessadas. Olha, eu quero conhecer isso. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para chegar, é necessário crer. Em terceiro lugar, nós temos o ponto central dessa mensagem. Na minha opinião, é o ponto mais importante. A mensagem que nos constrange e nos enche de alegria é essa: Jesus Cristo morreu por mim e por você. O verso 15 diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Sabe o que é interessante? Paulo ele enfatiza assim de uma forma muito clara, né? Que essa mensagem, essa palavra é fiel, é verdadeira, não deixa nenhuma sombra de dúvidas. Cristo Jesus veio a este mundo salvar os pecadores. E Paulo se considerava o pior. Talvez você também se considere o pior. Talvez você não se considere digno. E realmente nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. Talvez por tudo que nós já fizemos, muitas das vezes vem à tona: gente, o que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar morto, era para eu estar a 7 palmos debaixo da terra. Isso é uma verdade. Mas louve ao Senhor, porque essa mensagem nos traz uma alegria muito grande. Ele morreu por nós. Jesus Cristo pagou a nossa condenação. Ele nos livrou de todo embaraço. Se essa mensagem não te traz uma alegria tão grande, comece agora a deixar com que o Espírito Santo, encaixe isso no seu coração. Quando o pecado estiver ali à porta, quando você estiver quase cedendo às tentações, lembre-se: Jesus Cristo veio a este mundo salvar os pecadores. Ele veio para te salvar. Não há mais condenação. Você não deve mais dar vazão ao pecado, porque o pecado já foi pago. O preço foi pago na cruz. Nós não devemos mais viver nessa vida. É a mesma coisa, né? Alguém que experimentou assim um prato de comida tão saboroso e ele tem a possibilidade de viver aquilo e ele quer voltar a comer coisas horríveis que não trazem benefícios, que acabam com a nossa saúde. É interessante vivermos essa verdade, termos consciência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, nós estávamos condenados, mas Cristo Jesus nos salvou. O dom de Deus gratuito por meio da graça é a vida eterna através de Jesus Cristo. Nós estávamos totalmente perdidos e sem esperança, mas através dele nós recebemos a vida eterna. Temos paz e segurança. E em quarto e último lugar, quero trazer a resposta da pergunta que eu fiz no início, e é o tema da nossa pregação. E agora, quem poderá me salvar? E agora, quem poderá nos salvar? Na verdade, alguém já fez isso por nós. E, infelizmente, o pecado, as aflições, as coisas do cotidiano, essas coisas têm ofuscado a nossa visão. O que nos falta é tomar posse dessa verdade. Jesus veio a esse mundo salvar os pecadores. E agora, quem poderá nos salvar? Na verdade, alguém já nos salvou.
Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue por nós. Ele veio salvar a mim e a você. Talvez você que está me assistindo ainda não experimentou essa graça. Mediante a tudo isso, o que devemos fazer? A resposta está em Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creio que a sua morte foi totalmente suficiente para te salvar. Você deve estar vivendo aquela situação, mas eu não tenho certeza. Creia no Senhor Jesus. Mas os meus pais, eles são católicos, eles são de outra religião. Nesse momento, creia no Senhor Jesus. Eu já fui batizado, eu já fui obreiro na igreja, mas agora eu estou tão desanimado por conta da pandemia. Creia no Senhor Jesus. Mas essa pandemia fechou as igrejas. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas eu estou vivendo um dilema, eu perdi um ente querido pela pandemia. Creia no Senhor Jesus. Meu filho, minha filha, viva pela fé no Filho de Deus, que nos amou tanto a ponto de entregar a sua vida em nosso resgate. Não há coisa no mundo, não há nada nesse mundo que seja maior do que a salvação que nós recebemos. De nós, se não fosse a graça de Deus. Tem muitas pessoas que têm tudo, têm carro, casa, bens materiais, riquezas, mas ainda não experimentou essa alegria verdadeira que só Jesus Cristo pode proporcionar, essa paz interior, porque Jesus na cruz ele levou todos os nossos pecados, e o pecado ele traz um peso enorme nas costas do ser humano. É como se nós estivéssemos carregando uma bagagem, um peso, um fardo, mas Jesus ele levou esse fardo, ele tirou isso de nós. Porém nós precisamos crer e entender. Creia nisso. Creia. Crer nos leva ao arrependimento. O arrependimento nos leva a uma conversão. E uma conversão genuína nos leva a viver uma vida em Cristo Jesus, onde o pecado não pode mais nos dominar. Creia no Senhor Jesus. Ele é totalmente suficiente. Agora, se o seu alicerce for coisas desse mundo, se o seu alicerce for status, se o seu alicerce for uma pessoa simples, comum, mortal, você vai se decepcionar. Mas Cristo Jesus, ele não nos decepciona. E ele não nos decepcionou e nem nos decepcionará. Porque o mais importante ele já fez. Pagar o nosso preço na cruz do Calvário. Diante de tudo isso, nós temos o entendimento que o pecado realmente nos separou de Deus. Mas Cristo Jesus nos reconciliou com o Pai. Ele pagou o preço e agora não há mais separação, não há mais condenação. Pela fé, creia que não há mais condenação sobre você. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se o mundo não te oferece esperança, essa mensagem que eu estou trazendo para você, ela veio para poder lhe trazer esperança. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa mensagem é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus morreu. Cristo Jesus veio a esse mundo salvar os pecadores, dos quais eu também era o pior. Somente a verdadeira fé no Filho de Deus pode nos levar à verdadeira conversão. Porque nós temos um entendimento, somos convencidos que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Então agora não há mais pecado, não há mais condenação. E agora, quem poderá nos salvar? Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, somente Ele, pode nos trazer a verdadeira alegria e salvação. Pois Ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado é aquilo que nos leva, é aquilo que nos destrói, é aquilo que trouxe a corrupção em toda a humanidade. Mas se um pecado entrou ao mundo por um homem também trouxe salvação por intermédio do seu sangue. Que Deus te abençoe, que todos nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade.